O assunto desta aula é a tabela de filosofia educacional. É um exercício muito importante e fundamental, porque vai fazer você refletir nos principais pontos da EP e fazer com que você também transborde esse conhecimento filosófico, teórico, para a sua prática, pensando por meio de 10 guias desde o começo da sua formação aqui nos cursos online da ESEP. O que é essa tabela? Ela é uma ferramenta de reflexão a respeito das grandes áreas educacionais, quando nós pensamos em ensino. Muito importante que você tenha suas opiniões fundamentadas na palavra de Deus em cada um desses aspectos. Ela é uma maneira de ajudar você a fazer a relação interno e externo de cada ponto que você está estudando, né, nos cursos de formação que você vai fazer conosco, porque são áreas-chave. Talvez na sua formação universitária você não teve a oportunidade de formular suas opiniões sobre cada um desses fundamentos. E nós queremos que aqui você exponha isso, você corrija isso, melhore o seu entendimento ao longo dos 4 cursos que você vai passar aqui conosco. Depois de ler alguns exercícios, eu percebo que necessitamos de explicação mais detalhada e alguns pontos extras a respeito dessa tabela. Então nós vamos começar que nós temos na tabela a coluna área, que são as 9 áreas que nós cremos que é importante que um educador reflita sobre o assunto. A primeira área é educação. Quando nós pensamos em educação, nós estamos pensando em 3 coisas: da definição cristã de educação, da natureza de educação, propósitos e objetivos da educação. Não estamos pensando na atuação do professor ainda. Então, qual é a diferença entre a nossa definição de educação? Quais são as palavras-chave nessa definição? Essa que deve aparecer nessa primeira área, nessa primeira coluna. Então, se eu escolho instrução, eu não vou lá na coluna prática, de ideia prática, dizer sobre a maneira com que eu instruo os alunos, ou minha postura em instruir os alunos, porque isso é ou de ferramenta ou de professor. Eu vou dizer sobre a natureza da instrução, o objetivo da instrução, ok? Ou a definição de instrução. E não como instruir, porque isso é de outra linha da tabela, outra coluna. Nós temos a segunda área, que é o professor. Aqui sim nós estamos procurando a pessoa do professor, o chamado do professor, as convicções do professor, o preparo do professor, a atuação do professor. Então, se você definiu instrução, por exemplo, como o caminho para encontrar a vontade de Deus na palavra, então aqui no professor você vai definir como a pessoa que mostra esse caminho para o aluno. Você vai definir aluno como uma pessoa que segue o caminho da instrução mostrado pelo professor. Você vai definir currículo como todo o conteúdo e metodologia que mostram esse caminho para o aluno e professor. Então, tentando mostrar para vocês essas diferenças. A terceira área é o aluno. E aqui então nós estamos pensando na pessoa do aluno, nos tipos de aluno. A Bíblia tem pelo menos 2 tipos de aluno, o sábio e o não sábio, o tolo. Não é? Dá para fazer um gráfico T sobre isso e estudar sobre a criança sábia e a criança tola. A maturidade do aluno tem a ver com os tipos de aluno, a experiência cristã ou não do aluno, o potencial do aluno. Então isso tudo está nessa área que é do aluno. E nós estamos tratando só da coluna área, né, no momento. A quarta área é o currículo. Aqui então nós procuramos elementos sobre a natureza viva do currículo. Não é mais um currículo morto, mas é vivificado pela palavra de Deus. Os conteúdos iluminados pela palavra de Deus, em que medida? As relações entre currículo e professor, currículo e aluno. Os materiais e estratégias de ensino escolhidos, porque o currículo não é só uma lista de tópicos, mas entra toda a nossa compreensão sobre o tópico, o nosso background, a nossa cosmovisão, mais a maneira como a gente pretende ensinar
esses tópicos. Nós temos também a quinta área, que é a área de ferramentas, que é um complemento da área de currículo. Então aqui nós vamos definir cada ferramenta, pensar na principal aplicação delas na escola, se você é pai, na família, e pensar nas relações das ferramentas de AEP com outros recursos didático-pedagógicos que não têm que ser classificados necessariamente como uma ferramenta da educação por princípios. Por exemplo, cartaz. Nem todo cartaz é uma peça de belas artes. Às vezes o cartaz é apenas um recurso para me ajudar a ensinar melhor uma das habilidades que eu estou desenvolvendo. Por exemplo, quando a gente usa cartazes de cenas de histórias para incentivar a produção textual. A sexta área que a gente tem aqui é a família. E família, escola e igreja, que são as áreas que seguem, trabalham dentro de um papel básico aqui, ou de uma área em comum, né? A gente vai discutir o papel delas na educação, então aqui, papel da família, o relacionamento com as outras esferas de soberania, a escola, a igreja e o governo civil, e a influência na vida do professor e do aluno. Mesma coisa se passa na escola, incluindo aqui o ambiente da escola, a administração da escola e a liderança da escola, e também a igreja, incluindo o ambiente, a administração e liderança da igreja. Ok? Bom, a próxima coluna que nós temos é o versículo-chave. E nós queremos começar sempre com a Bíblia. Então, antes de definir palavras mesmas, vai procurar sobre o assunto na Bíblia. Busque textos bíblicos em cada uma dessas 8 áreas, pois selecione os versículos. A partir dos versículos, você escolhe suas palavras-chave. Então, começa a fazer o seu trabalho de definição. Para definir as palavras, nós queremos sugerir algumas fontes para vocês, como o Aulete, que é um dicionário muito confiável, sinônimos e antônimos.com.br, e depois o Webster 1828, fazendo um contraste com essas outras fontes. Escreva na tabela apenas a palavra e na lista no final da tabela, não a definição do dicionário, mas a sua definição. Importante você lembrar que qualquer trabalho que você fizer aqui nesta plataforma, nós também estamos procurando pela sua definição, que é uma coisa muito importante. Chegamos numa tabela fundamental, que é a tabela da ideia guia. Então, depois que você se alimentou pelo versículo, definiu uma palavra que sai do versículo, então você vai escrever sua ideia guia. Lembre-se que você tem a coluna de versículo, palavra-chave, a coluna de ideia guia e depois a coluna de ideias práticas. Então, a ideia guia está aqui, não é por acaso, é porque ela faz a ligação entre o versículo e a palavra-chave e a prática. Então, ela tem que ter a ver com o que você vai escrever na outra coluna. Você não pode escrever aqui, instrução é a vontade de Deus, e lá na outra, devo dar aulas dinâmicas para incentivar o estudo da palavra de Deus, porque não, tem que ter a ver com a natureza do que está escrito na definição e no versículo. Então, ela liga e essas duas coisas. A área prática tem que ter ligação com a ideia guia. Tá? Daqui a pouco você vai estudar mais os princípios, então você vai conseguir, inclusive, ligar um princípio a cada uma dessas áreas. Tá? Aplicações práticas é colocar 2 ou 3 ações que são consequência da ideia guia. Então não é para você pensar outra coisa. Pensou a ideia guia? Se eu vou praticar isso, vou fazer o quê? Então, se você está definindo instrução é o caminho até a palavra de Deus, a ideia guia é a palavra de Deus deve ser o centro de toda a instrução para que ensinemos a vontade de Deus. Então, a prática aqui pode ser avaliar se os conteúdos estão centrados na palavra de Deus. E não vou estudar mais a palavra de Deus, porque isso vai ser a consequência lá para a sua tabela do professor. Logo abaixo aqui do vídeo você vai encontrar essa apresentação em PDF para você baixar, seguir e ir reformulando sua tabela até o final do curso. Bons estudos para vocês!